O procurador-geral da Justiça de São Paulo, Gianpaolo Poggio Smanio, afirmou que o juiz de garantias burocratiza a investigação e traz custos para o sistema que devem ser considerados em tempos de restrições orçamentárias. Em entrevista ao Estadão, Smanio alertou que o risco que se corre é que eventuais divergências entre o juiz de garantias e o juiz do caso propriamente dito atrasem ainda mais o processo, levando até mesmo à nulidade em situações mais extremas. O juiz de garantias foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no âmbito do pacote anticrime. Aquele que era originalmente anticrime, né? Mas acabou com um monte de jabutis como esse. Juiz de garantias, isso sou eu comentando, como também a limitação à delação premiada, o relaxamento à prisão preventiva após uma prorrogação de apenas 15 dias para investigações de casos complexos e outros jabutis. O tema, no entanto, desconforta a própria magistratura. Duas das principais entidades da toga se insurgiram contra a nova figura e já bateram as portas do Supremo Tribunal Federal. Foram a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, e a Associação dos Juízes Federais, a AJUF. Nesta quinta, em artigo na época, o advogado do ministro Gilmar Mendes, Rodrigo Mudrovich, alfinetou procuradores da Lava Jato que se posicionaram contra o juiz de garantias, sob argumento de aumento de despesas, e defendeu que a figura desse magistrado está consolidada mundialmente. Aspas, não se trata de uma jabuticaba, mas de decisão abalizada e democrática dos poderes executivo e legislativo em face dos comprovados riscos e desvios decorrentes da confusão entre os papéis de investigar, acusar e julgar. Fecho aspas. E mais, aspas, argumentos de direito comparado não são intocáveis, mas eles têm seu valor. Se não fosse assim, a própria força-tarefa da Lava Jato não teria defendido a execução provisória da pena após confirmação de condenação criminal em segunda instância, apontando ordenamentos jurídicos de outros países que a admitiriam. Curioso é que naquele momento era a força-tarefa que rejeitava os argumentos financeiros a respeito do custo do cárcere, utilizados por aqueles contrários à implementação dessa acepção jurídica. Agora são os membros da Lava Jato que apontam suposto aumento de custos para alegar a incongruência do juiz de garantias. Fecho aspas. Olha, isso aqui, eu nem tinha lido isso aqui antes. Também não. Mas é muito simples, né? Então você minimiza eventuais aumentos de custo na questão da prisão após condenação em segunda instância, porque há uma grande economia aos cofres públicos se você deixa corrupto na cadeia, né? Porque você tenta evitar justamente atos de corrupção que podem resultar em desvios bilionários dos cofres públicos. E nesse outro quanto caso... foi devolvido a Petrobras, por exemplo? Exatamente, foram bilhões e bilhões de reais que a Lava Jato conseguiu fazer com que houvesse o ressarcimento aos cofres públicos. E agora o juiz de garantias vai gerar mais despesas para deixar livres, possivelmente, em alguns casos, se ocorrer nulidade de processo, se conseguirem botar um juiz garantista de impunidade, porque você cria mais uma instância, qual é a perspectiva? A perspectiva é de que haja menos condenações, porque com 4 já está difícil, se condena na primeira instância o STF vai lá e absolve, então a tendência é que os corruptos tenham mais uma moleza e possam ficar soltos por aí, eventualmente cometendo crimes. Quer dizer, essa argumentação aqui não se sustenta, Augusto. Olha só, você... eu vou repetir aqui, vou me repetir. Eu tenho certas referências para tomar posições em diferentes assuntos. Para tratar de assuntos ligados ao judiciário, ao direito, a minha referência é o Gilmar Mendes. Tudo que ele acha que é certo é errado, para mim. Tudo que ele defende, eu contesto. E está aqui. Ele mente, né? Como é que é possível dizer que... É o advogado dele. Advogado do Gilmar Mendes. Do Gilmar Mendes. O advogado do ministro Gilmar Mendes, do quê? Advogado dele. As causas que ele enfrenta, tá bom. O Gilmar Mendes, evidentemente, não autorizaria o advogado a declarar coisa alguma sem que ele concordasse. Então, é ele disfarçado de advogado. Ele é só advogado, nunca foi juiz. Pois bem, se você tem 2 juízes trabalhando num processo que antes era resolvido por um único, você vai ter gastos adicionais. Se um juiz passa a trabalhar em outra comarca, ele recebe por isso.
Um juiz de garantias, ele vai ter que se deslocar para outra cidade. Ele vai ter a hospedagem paga, a refeição paga. Enquanto isso, ele vai deixar de examinar os processos da sua comarca. Será necessária a contratação de dezenas, a absorção, né, pelo judiciário de dezenas de novos juízes que preencherão as vagas abertas em comarcas que estão sem titular há séculos. Você vai ter de contratar algumas dezenas de juízes. Isso aí não é salário a mais? Como é que ele pode negar essas coisas? Agora, hoje o Gilmar apoia essa criatura concebida pelo Marcelo Freixo, aquele que acha que não precisa ter polícia armada para combater o crime no Rio. O DNA já indica, né, que a coisa está errada. O apoio do Gilmar Mendes confirma que essa lei, que foi aprovada sem discussões, é uma lei que veio para, infiltrada no pacote anticrime, ajudar a bandidagem brasileira. É isso. Antônio Maldonado, juiz de garantias, deu muito o que falar no final do ano de 2019 aí em Brasília, hein? Deu demais, Felipe. O Congresso Nacional ficou feliz com a decisão do presidente, pelo menos parte do Congresso Nacional ali ficou satisfeita com a decisão do presidente Jair Bolsonaro de sancionar esse jabuti que foi incluído pelos deputados, no pacote anticrime apresentado aí pelo ministro Sérgio Moro ao Congresso, ainda no início do ano passado. Esse pacote demorou muito tempo para tramitar. Como a gente disse aqui ontem, o presidente da Câmara misturou a tramitação do pacote com uma comissão de juristas, o que atrasou pra caramba a tramitação, que quase não chegou a ser concluída ainda no ano passado, isso porque teve muita pressão ali do governo para que ela fosse concluída, dos senadores daquele grupo Muda Senado, da bancada ali que defende, da bancada da segurança, todo mundo pressionando para que isso fosse discutido, e só por isso que passou, porque se dependesse ali do presidente da Câmara, poderia ter ficado ainda para discutir aí ainda ao longo de 2020. Bom, Felipe, o CNJ, ele deve estender o prazo, uma informação que eu recebi hoje é que o CNJ deve estender o prazo aí do grupo de trabalho que foi criado justamente para analisar aí as implicações da criação desse juiz de garantias. Na verdade, esses procuradores, eles estão reunidos, eles foram chamados para discutir aí como que, de fato, isso vai ser implementado na sociedade, no sistema judiciário brasileiro. E a ideia é estender por mais 60 dias o prazo que terminava ainda nesse mês, o prazo de trabalho do grupo, por conta da sensibilidade do tema. Ou seja, os próprios procuradores ali do Conselho Nacional de Justiça, eles têm ali juízes do Conselho Nacional de Justiça, eles têm ali uma ressalva em relação à aplicação dessa medida. Também a Procuradoria-Geral da República, também isso foi veiculado ao longo do dia de hoje, a Procuradoria-Geral da República, vai pedir ao Supremo Tribunal Federal e ao Conselho Nacional de Justiça que estabeleça, por meio desse grupo de trabalho aí, que esse juiz de garantias não possa ser aplicado em determinados casos, como em casos da Lei Maria da Penha, e também que não seja aplicado em casos que já tramitam no STJ e no STF. Se isso for aceito pelo grupo de trabalho e ele determinar essa regra aí para a implementação do juiz de garantias, pelo menos no caso das ações de autoridades que têm foro privilegiado e que, por isso, estão lá na alçada do ministro Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal, nessas ações não haveria impacto, porque ainda tem esse medo, né? Porque ali o juiz de garantias precisa ser aplicado também no caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aí vai virar uma loucura, porque o ministro Edson Fachin, que cuida de alguns casos, não vai poder julgar mais, então isso está muito em dúvida, é muito difícil entender a aplicação desse juiz de garantias no sistema judiciário brasileiro, fora os custos, né, que, como vocês estavam dizendo aí, são coisas que não tem como aplicar, com o orçamento já aprovado, o orçamento de 2020 já foi aprovado, esse dinheiro para custear essas mudanças, para custear aí a possível contratação de novos juízes, ou não, ou mesmo que apenas a criação da instalação do local onde esses juízes vão ter que trabalhar, ou então pagar diária para que eles se dirijam às comarcas onde está
estão faltando magistrados, isso tem custo e que não está previsto no orçamento. E o governo federal não tem como tirar isso de um lugar e colocar em outro de uma maneira tão simples assim. Precisa do apoio do Congresso Nacional, que, como eu disse, é favorável a juiz de garantias. Então, está tudo uma confusão muito grande, ninguém sabe o que de fato vai acontecer. O que se sabe é que a implementação, isso todo mundo concorda, a implementação desse modelo de julgamento, vamos dizer assim, vai atrasar ainda mais o processo judicial no país. Todo mundo concorda com isso. Uns acham que isso vem para o bem, porque vai aí dar mais possibilidade para que as pessoas, os criminosos, se defendam e tentem provar a liberdade. Outros acham que é simplesmente protelatório. Maldonado, olha a loucura. Esses caras aprovaram o projeto sem saber ou fingindo ignorar que qualquer mudança no Código de Processo Penal entra em vigor imediatamente. Então tem que entrar em vigor. Eles podem aprovar esse prazo, né, o novo prazo, daqui a 60 dias. Mas isso dá margem a que qualquer advogado entre com um recurso dizendo que isso é ilegal, porque a lei já está em vigor. Já está em vigor. Vai render muita confusão. Não houve o juiz de garantias e por isso eu quero a anulação do processo. Eles criaram um problema porque eles inventaram um juiz sem saber direito o que o cara faria. É isso. Exatamente. E ainda há a questão sobre a definição da aplicação do juiz de garantias aos casos em andamento. Há essa questão que o Maldonado citou sobre a aplicação do juiz de garantias no próprio Supremo Tribunal Federal. Luiz Edson Fachin, que é relator da Lava Jato no Supremo, vai ficar afastado, não vai. Imagina o Edson Fachin afastado dos julgamentos da segunda turma, onde tem Gilmar Mendes e Lewandowski, que é tudo que a bandidagem quer, obviamente. Então essas questões, é claro que essas últimas tendem a ser moduladas numa decisão de plenário do Supremo Tribunal Federal, onde deve chegar esse caso, e aí os ministros vão dar aquelas canetadas, geralmente não entendendo direito o que o outro está falando, no final vão decidir e ainda vai gerar mais dúvida, porque é isso que a gente tem visto no histórico recente de decisões do plenário do STF. Então, Augusto, o Congresso Nacional decidiu sobre a criação da figura do juiz de garantias. Tem uma série de outras coisas que precisam ser definidas, mas jogaram tudo no ar e esse imbróglio só fica atrasando os processos, como disse o Maldonado. Aí o STF ainda vai se pronunciar, os advogados dos bandidos vão tentar usar isso a favor dos bandidos, isso vai gerar mais custos aí para os brasileiros, e o atraso, quando a justiça chega tarde demais, também é injustiça, também é impunidade, né? É isso aí.